né, que está lá em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, mensagem que eu iniciei na semana passada. E a palavra de Deus diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele virá, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante da Tua palavra, neste momento, nós clamamos pela presença do Espírito Santo de Deus, que nos ensina, Senhor. Aquele que nos guia pela verdade, aquele que transforma os nossos corações e nos dá a vida nova, Senhor. Pai, por isso nós hoje clamamos, Senhor, Pai querido, que Tu venha salvar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha consolar os corações nesta manhã, Deus Pai. Ajuda-nos, Senhor, Pai querido, porque o pregador é fraco e limitado, mas a Tua palavra é poderosa, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, nos ensina que ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi lançada. Por isso eu te peço, Senhor, que o propósito seja hoje, Senhor, a transformação das nossas vidas, Deus Pai. Que o Espírito Santo de Deus, Senhor, venha hoje transformar as nossas vidas e encher as nossas vidas, para que nós venhamos, Senhor, andar segundo a Tua vontade, de obediência à Tua palavra, para a honra e glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Então, na semana passada, nós iniciamos essa mensagem, nós, numa introdução aqui, que foi uma introdução até longa, nós falamos da responsabilidade do pai, da figura do pai na família. Me perdoe, eu sei que hoje é dia da mãe, normalmente no dia das mães a gente espera que o pastor venha pregar uma mensagem para as mães. Eu acho que as mães mais estão precisando, né, e estão querendo ouvir, não é uma mensagem para elas, é que seus maridos se convertem. Vocês concordam comigo? Não gostou não, amigo? Depois a gente conversa, meu amigo. Mas eu tenho certeza que hoje, pregando para os homens, eu vou estar ajudando as mães neste lugar. Amém. Elas estão dando amém, hein? Não, é porque a Priscila chamou ele de bonitinho, hoje está puxando. Mas bonitinho é um feio arrumadinho. Mas é importante a gente entender o papel do pai, e como eu disse nessa passagem aqui, a palavra é bastante específica para os homens. O pai, ele como ele é o espelho de Deus, como eu disse na última semana, como ele é a bússola dentro do lar, ele é o termômetro dentro do lar, ou seja, o pai, ele representa a pessoa de Deus dentro da casa. Deus deu muita responsabilidade ao homem, e o homem precisa viver essa responsabilidade dentro do lar. E diante daquilo que nós aprendemos na semana passada, nós vimos que muitas vezes nós como homens estamos bem longe da figura do Pai Celestial. Nós estamos muito aquém da figura do Pai Celestial, porque às vezes nós não estamos vivendo com o compromisso de Deus, não estamos, às vezes até conhecemos a palavra de Deus, conhecemos aquilo que a palavra diz e o que ela espera de nós, mas nós não colocamos em prática aquilo que sabemos, ouvimos e conhecemos. E é importante que o homem tome uma posição e venha de fato a fazer o seu papel diante das famílias, diante da igreja, diante do seu ambiente de trabalho. Eu disse na semana passada que o pai, ele tem o poder de deixar marcas por uma vida, por uma geração inteira. Ele é capaz de marcar a família, estando presente ou estando ausente. Nós vimos aqui através de vários exemplos como um pai pode marcar a vida dos seus filhos, mesmo nunca tendo estado dentro do lar. E ele pode deixar marcas. O pai, ele pode deixar marcas estando dentro do lar e sendo um pai ausente. Falamos a respeito destas coisas. E o pai que anda nos caminhos do Senhor, ele também pode marcar a vida dos seus filhos, como Samuel hoje leu aqui na comemoração para as mães, né? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar e ele nunca, né, se apartará dele. Isso é importante. Hoje nós vamos até ver essa passagem aqui, porque hoje eu quero dar continuidade àquilo que eu iniciei, e eu ainda estou na primeira parte do versículo 6, né, onde ele diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Então o que significa? Então nós estamos vendo o que significa ter, né, o coração de um pai convertido ao coração dos seus filhos. Nós começamos a falar na última semana que nós precisamos aprender a lidar com os filhos, nós precisamos
criar um meio de nós nos comunicarmos com os nossos filhos, né? De nós entrarmos no mundo dele. É importante a gente entrar no mundo dos nossos filhos para que a gente possa estabelecer marcas que vão edificar a vida dos nossos filhos, para que a gente possa, com paciência, com amor e com graça, marcar os nossos filhos para que eles sejam bem-sucedidos na vida. Eu tenho certeza aqui que teve pessoas aqui que talvez não tiveram bons pais e às vezes não conseguiram muito sucesso na vida e não conseguiram às vezes cumprir alguns objetivos ou realizar alguns sonhos porque não houve um apoio, não houve, né, uma palavra amiga. Tem gente que às vezes mesmo quando não tem nada disso, com fibra, com garra, né, com força de vontade, consegue romper, consegue vencer, mas nem sempre é assim, né? Nem todo mundo tem muitas vezes, né, o que a gente chama em inglês aqui esse drive. Né? Não sei como é que fala isso em português, né? Para mim drive é dirigir, né? Mas né? Eu sei que tem uma expressão aqui que eles falam isso, né? Aquele ímpeto de ir, né? Independente das outras pessoas e do que é, nem todo mundo tem esse ímpeto de crescer e de adiante. Então o pai influencia muito, e quem já tem esse tipo de influência e ainda tem um pai que o apoia, esse então ele rompe todas as barreiras, ele vai crescer mais, porque é importante a figura da família no papel do desenvolvimento das nossas crianças. É importante o papel da mãe, é importante o papel do pai, é importante eles serem reconhecidos e entenderem que eles têm valor no meio da sociedade, que eles têm valor no meio da sua família. Isso é muito importante. Por isso que a palavra de Deus mostra o nosso Deus celestial valorizando a nossa vida. Deus criou muitas coisas, Ele criou muitos animais, muitas plantas. Nós temos, né, uma diversidade, uma variedade de animais e de seres criados, que é uma coisa, né, incrível. Até hoje se descobre novas espécies que ainda ninguém conhecia, né? De vez em quando eu vejo, que eu gosto muito dessas coisas de ciência, eu vejo lá que encontraram lá no fundo do mar um novo tipo de peixe, né? E são coisas que, né, o homem não tinha acesso, e hoje com a tecnologia ganhando mais acesso, vai descobrindo como Deus agiu de uma forma tão variada, né, tão multiforme, uma coisa linda que Deus faz. E entre todas essas coisas que Deus criou, né, todos os planetas, todas as estrelas do céu, né, as galáxias, todos os animais, os seres vivos, dentre todos isso, Ele separou uma de suas criações e deu a Ele algo especial. Somos nós. Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Isso mostra que nós temos valor para Deus. Deus valoriza até as outras criações, a sua criação que não recebeu a imagem e a semelhança, quem dirá a nossa vida. E por isso que Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, porque Ele, como Pai, Ele mostra o valor que você, como criação, tem para Ele. E Ele te convida, através deste amor, a se tornar filho de Deus. Hoje em dia tem aquele ditado: não, todo mundo é filho de Deus, né? A gente ouve isso. Às vezes você vai falar com uma pessoa a respeito de Jesus Cristo para a pessoa, e você diz: não, você está precisando de Jesus. Ela: não, não estou precisando nada disso. Não, eu também sou filho de Deus. E às vezes a gente não entende que filho de Deus não é qualquer um, né? A verdade é que todos somos criatura de Deus, porque Deus não é pai de todo mundo, Ele é criador de todas as coisas. Ele é pai de um, porque Ele teve um único filho, e o nome dele é Jesus Cristo. Por isso Ele teve o unigênito. Uni é um, gênito é gerado. O único que foi gerado de Deus foi o próprio Jesus, o seu filho. Ele tem apenas um filho. Só que Ele entregou esse filho para que ele, através desse filho, pudesse receber a sua criação, e em particular eu estou falando do homem, né, da raça humana, como filho dele também. Mas nós somos filhos adotivos. Nós agora fomos gerados pelo Espírito de Deus, né? Ou seja, então agora Jesus não é mais único, agora Ele é o primogênito. Ele é o primeiro de muitos. E nós recebemos isso do Senhor Jesus, esse privilégio de podermos nos tornar filhos de Deus. Mas isso só acontece se nós estivermos inseridos naquele que tem a herança, que tem o poder nas suas mãos, que é Jesus Cristo.
É importante a gente aprender a respeito destas coisas, nós entendemos estas coisas. Então Deus nos valoriza. Deus valoriza agora nós como filhos de Deus. E então nós agora como pais, nós temos que aprender a valorizar os nossos filhos, a mostrar para eles que eles têm valor. E às vezes a resposta que nós temos para mostrar que os nossos filhos têm valor é a gente dando presente, dando roupa, dando brinquedo, né? Levando eles para assistir um filme. Tudo isso é importante e faz parte da vida familiar. Mas quero dizer para você que essa não é a maneira de nós mostrarmos que os nossos filhos têm valor. A maneira de nós mostrarmos ao nosso filho que ele tem valor é nós representarmos o nosso Pai Celestial dentro do nosso lar. Mostrando graça, amor incondicional. Isso de fato vai mostrar que o seu filho tem valor. Porque ele vai começar a conhecer a graça, porque no dia em que ele não merecia, você o amou. Isso mostra que ele tem valor. Isso mostra que nós temos valor, porque quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados, o Senhor nos amou, nos livrou dos nossos pecados. Isso mostra que nós temos Deus. Ou seja, nós vamos precisar desenvolver isso. Então, hoje, né, eu quero voltar naquele primeiro ponto que eu iniciei na semana passada, onde eu falei que, em primeiro lugar, para que a gente possa restabelecer, né, a nosso contato com os nossos filhos, porque hoje até o mundo tem contribuído de afastar os nossos filhos da gente, né, e o pior é que a gente ajuda o mundo, porque a gente vai lá e compra tudo que o mundo oferece. Né? Hoje dá iPhone, iPad, ai não sei o que, ai não sei o que lá, aí depois a gente fica ai. Essa é a verdade. E aí ele está cheio de ai. Essa é a verdade, e a gente acaba se desligando cada vez mais dos nossos filhos. Então hoje, como é que eu converto o meu coração ao meu filho? O que essa mensagem aqui de Malaquias significa na minha vida? Como é que eu vou restabelecer? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que para o seu filho você é Deus? Você sabe que para uma criança você é mais Deus do que o próprio Deus? Será que você consegue entender isso? Basta olhar para uma criança. Porque para uma criança, o conceito de Deus é muito distante. Eu lembro uma vez, né, a Ana Laura, ela tinha muito medo de trovão, de chuva, essas coisas. Ela estava no quarto dela e começou aquela chuvarada, aquela trovoada, e ela começou a chorar. E eu, filho, fica tranquilo, né? Não, pode ficar tranquilo, isso aí está lá fora, não vai acontecer nada, né? E ela pequena, ela, não, mas eu estou com medo, posso dormir na sua cama? Não, fica aí, filho, né? Tem que ensinar o filho também a enfrentar os medos dele, e a gente, né, nessa época, tentando ajudá-la a crescer, a desenvolver. A gente, não, Jesus está com você. Ela fala, não, eu sei que Jesus está comigo, mas eu não vejo ele aqui. O que ela queria dizer? Ela falou, ela entendia o conceito que nós estávamos tentando ensinar, mas ela falou, mas Jesus não está aqui, então deita você aqui do meu lado. Porque na verdade, para a criança, ainda o Deus dela é você, pai. Você já viu? Às vezes a gente pega, né? Estou falando principalmente das crianças mais novinhas. Você vai lá, ela faz coisa errada, você bate nela, né? E às vezes você bate com vontade, dói, ela chora, você não faz a vontade dela, e depois daquela dor, daquela raiva, tudo o que ela faz? Ela corre e agarra na sua perna ainda. Ela te abraça. Não é assim? Você é o Deus dela. As crianças, né, enquanto são pequenas, o Deus dela é vocês. Se vocês então, como pais, não representarem o Deus celestial dentro do lar, ela, quando crescer, ela vai ter uma ideia muito distante, muito distorcida do Pai, verdadeiro Pai celestial, o Pai perfeito. Então, como pai, nós temos responsabilidade, porque um período na vida dos nossos filhos, nós somos os deuses. Se falasse mal de mim ou da Priscila para os meus filhos, quando eles eram menores, eles, né, choravam, ficavam bravos, brigavam com as crianças. E teve uma vez que acho que Samuel brigou com o menino porque o menino falou alguma coisa da Priscila e ele não gostou, e ele defende a honra da mãe, do pai, porque o pai é Deus. Né? Se alguém viesse, brincasse comigo, né? Me chamando de gordo, de careca, alguma coisa, tudo é realidade. Mas para o meu filho eu sou Deus. Não, meu pai não.
Você já viu criança conversar na escola? Não, mas meu pai faz isso. Aí outro, não, mas o meu faz mais do que o seu. Não, mas o meu faz isso e mais aquilo outro. Ou você nunca fez isso também quando criança? Nosso pai é Deus, enquanto nós somos pequenos. Porque, na verdade, Deus transferiu a sua figura na vida dos pais. E, em especial, na vida do pai. E isso é importante a gente entender. Então, na semana passada, eu falei que, em primeiro lugar, o que a gente precisava fazer era iniciar a comunicação. E eu falei a respeito de comunicação. Eu disse que era importante que as linhas de comunicações estivessem abertas. E nós precisávamos abrir mais o nosso coração e estar mais disponível para os nossos filhos. Falei a respeito daquele pai que é muito duro, aquele pai que está sempre agindo somente com muitas regras, com muita dureza, e disse que a gente tem que ter regra. Nós vamos falar, esse é o meu segundo ponto, eu não cheguei lá na última semana. Mas tem aquele pai que está sempre gritando e dizendo, quem faz as regras aqui sou eu. Só que nós vamos ver que a vida é mais do que somente regras. Você precisa sim fazer regras, mas você precisa entrar na vida do seu filho, você precisa abrir a linha de comunicação. Por exemplo, qual é o pai aqui que gosta das músicas que os filhos ouvem? Qual é o pai que gosta das músicas que os filhos ouvem? Tem poucos, não tem muitos. Porque não é normal um pai gostar das músicas que os filhos ouvem. Não é verdade? Lembra de quando você era mais jovem, criança, você ouvia lá aquelas músicas lá, o que seu pai e sua mãe falavam? Aí pergunta para o seu pai e sua mãe das músicas que eles ouviam, pergunta se os seus avós, o que eles falavam. Porque assim, não é normal, porque cada geração tem o seu estilo musical, a sua maneira de viver, e pai não gosta, muitas vezes. Mas eu tenho que entender que, para que eu estabeleça a comunicação com o meu filho, eu preciso participar do mundo dele. Eu não estou dizendo que a gente tem que gostar das músicas que eles gostam. Eu nunca vou gostar das músicas que meus filhos ouvem hoje em dia. Estou falando de ritmo. Graças a Deus meus filhos aprenderam a selecionar as músicas. Mas eu não gosto dos ritmos novos. E eu tenho certeza que meu pai odiava o ritmo que eu gostava. Eu era roqueiro. Meu cabelo vinha aqui embaixo. Andava com aquelas pulseiras assim, com os espetos para cima, assim, camisa preta, calça rasgada. Vocês não têm ideia. Eu era uma criança nessa época, eu não conhecia. Quando Deus entra na nossa vida, Ele muda tudo que Ele quer mudar, E olha, eu até hoje gosto do cabelo grande, então Deus já por isso já fez cair tudo. Não estou dizendo que ter cabelo grande é problema, não é isso. Se eu pudesse, eu ia deixar o meu cabelo crescer. Eu gosto. Faz parte da minha idade, da minha época. Eu gosto, eu acho legal. E toda geração tem suas particularidades que são diferentes da geração anterior. E muitas vezes, por causa dessas diferenças de gerações, a gente acaba entrando mais em conflito do que em relacionamento. E a gente tem muita dificuldade de lidar com isso, porque na verdade nós somos egoístas. Nós acreditamos que a nossa época, que a nossa geração é melhor do que a geração que está chegando. Não é assim que a gente fala? E nos dias de hoje a coisa está perdida. Nos nossos dias estava perdido também, e nos dias dos nossos pais também estava perdido, nas anteriores estava perdido. Porque desde Adão e Eva o mundo está perdido. O pecado entrou. A gente só muda o jeito de pecar, mas o homem continuou pecando desde Adão. E a gente precisa entender isso, para que a gente aprenda a se comunicar com os nossos filhos. Eu não preciso gostar do que os meus filhos gostam, mas eu preciso participar do mundo que ele participa. Eu preciso me envolver para que eu abra a comunicação, para que ele possa saber que em mim há refúgio, em mim há um pilar onde ele pode se encostar o dia que ele estiver cansado. Ele tem um lugar seguro para correr o dia em que ele estiver em maus lençóis. Basta a gente lembrar da passagem do filho pródigo.
quando aquele filho pródigo, não sei se vocês conhecem essa passagem, o objetivo não é pregar a passagem hoje, mas lembrar dessa passagem, aquele garoto que tinha tudo nas mãos do pai, ele tinha 2 filhos, um que trabalhava com o pai e o ajudava, e o outro filho resolveu conhecer o mundo. Ele falou, sabe uma coisa, esse negócio de ficar debaixo do meu pai, está com nada, meu pai é careta, esse negócio aí de fazenda, eu vou viver a vida, eu vou para a cidade grande, eu vou rodar o mundo. Tem alguém que já pensou assim? Eu não. A gente quer. O pai quer cada dia mais perto, a gente quer cada dia mais longe. Então aproveita enquanto ele está perto, porque um dia ele quer correr de você. Você correu do seu. É verdade. Correu do seu. Então, o que aquele pai fez? Quando ele veio e pediu herança, o pai não falou assim, não, se quiser vai na sua, se vira, vai ganhar o seu próprio dinheiro, porque aqui na minha casa tem regra, quem manda sou eu. Se você quiser já usufruir do que eu fiz, você tem que ficar aqui e obedecer o que eu falei. Foi assim que ele agiu? Não. Ele pegou, entregou na mão do filho aquilo que era a parte que ele ia deixar para o filho, deixou ele. Mas ele deixou o filho dele saber que ele estaria ali pronto para recebê-lo de volta, quando ele estivesse pronto para estar novamente na casa do Pai. E assim é o nosso Pai Celestial. O nosso Pai Celestial nos deu, a vida e nos dá, liberdade de fazermos escolhas e agência, e fica ali, dizendo, olha, eu estou pronto para te receber de volta, se você me procurar. E a gente sabe pela história que aquele menino se deu mal, e quando ele esteve em maus lençóis, ele lembrou que o pai dele era um pilar, era um lugar de refúgio, era uma casa onde ele podia ir e se esconder, e ele voltou. Ele voltou com o rabinho entre as pernas e ele nem queria mais, ele sabia que pelo que ele fez, ele não merecia nem mais ser considerado filho naquela situação. E ele voltou disposto a ser servo, a ser só um empregado da casa. E ele voltou com essa disposição, mas quando ele chegou lá, ele encontrou um pai. E hoje os nossos filhos estão precisando desses pais. Um pai que participe e comunica com seus filhos. Por que aquele rapaz pôde voltar um dia para sua casa? Porque aquele homem foi um pai para ele. Porque aquele homem foi um alicerce, um exemplo na vida dele. Representou a figura do Pai Celestial. Ele sabia que independente do que ele fizesse, ele podia um dia voltar, que o pai dele não ia lhe receber. Nem que fosse como um servo, mas ia lhe receber. Hoje em dia tem pai que, pelo contrário, se o filho falar alguma coisa, ele não amaldiçoa o filho. Nunca mais quer ver a cara do filho. Talvez alguns de vocês tenham vivido isso. Eu não sei. Que alguém viveu isso aqui. Mas você que está aqui, conhece a palavra do Senhor Jesus, você precisa converter o teu coração e começar a estabelecer essa comunicação com o seu filho, para que o seu filho possa saber que você não concorda com tudo o que ele faz, você não gosta de tudo que ele gosta, mas você é pai dele, está pronto para agir por ele, para guardá-lo, para refugiá-lo, para sustentá-lo. Isso é conversão do coração. Sabe por que necessita conversão do coração? Porque um pai, quando o filho o abandona, a gente se sente meio que traído. A gente se sente rejeitado. Às vezes, quando os filhos vêm e dizem, eu não te amo. Como dói no coração do pai, na verdade? Se ele desse um soco na cara, seria menos doloroso do que a gente ouvir de um filho dizer, não, eu não te amo. O coração dos filhos precisam voltar aos pais. Nós precisamos entrar no mundo dos nossos filhos, participar do mundo dos nossos filhos, abrir a comunicação, mostrar para ele, olha, eu quero fazer parte da sua vida, independente de eu gostar ou não gostar do que você faz, das coisas que você gosta, mas você tem valor para mim. Você é meu filho. Eu te amo. A gente precisa devolver a comunicação dentro do lar. A gente precisa conversar com os nossos filhos. Nós precisamos fazer perguntas, participar. A gente precisa saber o que está acontecendo na vida dele.
Segunda coisa, essa semana passada eu falei já a respeito desse assunto, hoje eu quero então entrar no segundo ponto. São 4 pontos que eu quero estabelecer com você aqui, para que a gente possa voltar aos nossos corações, aos nossos filhos. E o segundo ponto é aquilo que eu disse a respeito de nós fazermos regras. Em segundo lugar, você tem que ser aquele que dá a lei. O pai tem que ser aquele que põe regras dentro de casa. O fato de nós agirmos com graça não significa que não há regras, que não há lei. Tem que haver. Você, como pai, precisa estabelecer os limites da sua casa. Você, como pai, você precisa ajudar a sua esposa a estabelecer limites. Já viu como é fácil a gente dar uma dobrada na nossa mãe? Gente, é fácil demais. A gente pensa que está dobrando ela. Ela não está sendo dobrada. Ela se dobra porque ela é mãe. Mãe é diferente de pai. Ela finge de boba, entendeu? Mas ela sabe. Essa é a verdade. Mas mãe é mais fácil a gente dar uma manipuladinha. A gente faz um agradozinho, um carinho. A gente fica obediente durante uma semana. Aí o coração da mãe vai derretendo. A mãe a gente vai passando um melzinho, aí a boca fica doce, e a gente consegue acabar fazendo aquilo que a gente quer. Sabe que ela não ia deixar, mas a gente acaba ganhando a nossa mãe. Esse tipo de coisa. Tem umas mães que são um pouco mais duras e tal. Eu estou falando de uma maneira geral. Mãe que... Não, eu não sei não. Lá em casa nasce muito. Mas com o pai é mais difícil. Depende, né? A menina com o pai arrebenta com o pai. É só dizer, né? Papai, menina com o pai quer, né? Mas em geral, o homem na sua estrutura, por ele ser mais racional e menos emotivo, ele não se envolve tanto assim. Como eu disse, ele cai pelas mulheres, porque é a natureza do homem. Se ele é homem mesmo, o homem ele cai pela mulher. E pelas filhas também. Faz parte da natureza masculina. Mas o homem, por ser mais racional, ele sabe muitas vezes lidar melhor com esse tipo de situação e de chantagem emocional, porque ele consegue separar as coisas. Ele consegue dizer, não, eu também te amo, meu filho, mas a gente consegue ser mais duro, mais firme. Por isso que nós, como homens, nós precisamos ajudar as nossas mulheres. E tem muita mulher sendo muito dura dentro de casa porque os homens são frouxos. E essa é a realidade. De vez em quando vem uns homens, minha mulher é muito brava, pastor, você tem que ser mais homem. E se o homem é mole demais, a mulher endurece. O que eu estou dizendo é que não é normal. A estrutura que Deus deu para o homem e para a mulher é diferente. E nessa estrutura onde ele fez o homem e a mulher, ele deu papéis diferentes. E você, homem, devia ser a parte mais forte. Porque a palavra de Deus diz que a mulher é o vaso mais frágil. Mas hoje em dia temos um rapazinho aí delicado. Sai não, saiu! Vem cá, meu amigo! Eu vou sentar aqui atrás. Ô, Catarina! Catarina agora já era. Elísia, e ok? Catarina! Glória a Deus. Mas hoje um tempo atrás, eu não sei, pelo menos no meu tempo dos meus pais, o homem não é uma coisa tão delicada que é hoje, não. Continua ouvindo muito homem, lá se resolvia o negócio, quando é resolvido, hoje fica um empurrado com o outro.
Qualquer coisinha, o caboclo vira a cara, estou de mal, não falo mais com ninguém, não vou no culto mais. O cara acha que ser macho é ser forte lá, brigar, falar alto. Não. Os homens aí que andam aí ficando de malzinho, 2, 3 semanas sem falar com a esposa, isso é coisa de desculpa, isso é coisa de gente frágil. Isso é coisa de gente frágil. Cadê o macho? Para na hora em que for confrontado, em que o filho e a mãe dizer, pai, você está em pecado, ele ser macho e dizer, é verdade, meu filho. Você acha que ser macho é ficar sem falar 3 semanas com o filho porque ele foi lá e revelou o seu pecado? É coisa de gente frágil. Pô, não falo mais. Não oro mais. Se quiser comer, vai ter que trabalhar. Estamos só um problema aqui hoje. Ainda bem que semana que vem quem prega é o Cláudio. Vou falar com as mulheres. A palavra de Deus diz que o homem tem que ser aquele que coloca a lei. É aquele que estabelece a lei, mas ele tem que fazer isso também estabelecendo graça. Você faz as regras da casa, você que cuida para que as regras não sejam cumpridas. Provérbios 22:6 diz: instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Essa passagem ela é interessantíssima, porque essa é uma passagem, não é uma promessa, é uma palavra de sabedoria. Ou seja, em geral, o que acontece é o seguinte: o caminho que você ensinar para o seu filho é o caminho que ele vai andar pelo resto da vida. E a gente, como crente, olha para essa passagem e a gente fala assim: ensina nos caminhos do Senhor. Mas tem muita gente aqui ensinando os filhos a andar em outros caminhos. E isso é verdade para os outros caminhos também. Se você ensinar o teu filho a andar fora dos caminhos, ele também vai andar fora desses caminhos depois que for velho. Se você ensinar o seu filho a ser um mentiroso durante a infância, ele também vai caminhar nesses caminhos na sua velhice. Porque essa sabedoria aqui se aplica ao ensino que você dá. O que é que você está ensinando para o seu filho? Porque é bonito a gente trazer isso: ensina os teus filhos no caminho, né? Nos caminhos, e ele andará nesses caminhos até envelhecer. E a gente leva como se fosse uma caixinha de promessa. Eu não ensinei meu filho, não entendi porque que agora ele não anda. A palavra de Deus dizia: não, isso é sabedoria. E será que você de fato foi exemplo na vida dele? Para ele andar nesses caminhos? Porque se você for, a palavra de Deus diz que em geral seu filho também vai andar nesses caminhos. Talvez ele está fora dos caminhos porque você também não anda nos caminhos, apesar de vir na igreja. Você acha que todo mundo vem na igreja e anda nos caminhos do Senhor? Não se engane, meu irmão, porque tem muita gente aqui que vem na igreja, dá o dízimo, canta, louva, mas não anda nos caminhos do Senhor. E ele vai andar por esses caminhos que nós estamos andando. Como é que eu vou dizer para o meu filho para que viva e leve para a família dele a Bíblia e Deus, se eu, na minha casa, não sento e não leio a Bíblia, não oro, não ensino os meus filhos? Como é que você vai esperar que ele faça? Graças a Deus, o nosso Pai, ele é misericordioso, ele alcança essas pessoas, independente dos pais que eles tiveram. Meus pais não me ensinaram a andar nos caminhos do Senhor. Meu pai é filho de judeu, minha mãe é filho de árabe. Minha casa é uma confusão, tanto é que os dois se tornaram ateus. E o que eles me ensinavam é que não havia Deus. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, ele me alcançou. E o fim da minha mensagem, não hoje, mas mais para frente, que eu vou ainda concluir a última parte desse versículo, eu vou falar a respeito disso, da paternidade de Deus. De Deus agindo quando o pai não age. Graças a Deus. Mas nós que estamos aqui, estamos ouvindo a palavra, nós temos uma responsabilidade de estabelecer. Nós temos que trazer limites para os nossos filhos. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Aí você fala assim: queria tanto que meu filho conhecesse a palavra de Deus, né, que ele viesse na escola dominical. Mas você não vem. Tadinho do meu menino, está tão cansadinho. Não vou levantar cedo para ir na escola dominical. Você está ensinando, eles são preguiçosos. Não só para a igreja, mas para a vida.
Meu pai, numa dessas coisas, que é coisa de judeu, né? Da cultura de judeu. Meu pai, independente do dia que fosse, a gente tinha um horário para dormir e um horário para falar. Ah, mas hoje é feriado. Levanta e vai fazer outra coisa. É feriado na escola, mas em casa tem serviço. Não tinha conversa. Ele ensinou pra gente que a vida não é fácil. Já viu, né? Judeu é assim, né? Ele era o tipo daquele que falava assim: vem, meu filho, sobe aí, pula, pula, pula. Aí quando você pulava, ele saía da frente e no chão, tá vendo? Não confia em ninguém. Mais ou menos assim, né? É assim. E você, como pai cristão, você tem a sabedoria da palavra de Deus. Você tem o discernimento do Espírito Santo habitando em você. Você tem a verdade absoluta do Deus verdadeiro presente na sua vida em todos os momentos. Você tem Jesus, o teu Salvador, o teu intercessor, aquele que está sentado à direita do Deus Pai, acompanhando você em todos os momentos da sua vida, e você não está mostrando isso para o seu filho. Seja sábio. A gente tem que lembrar também que a nossa casa não é só um lugar de leis, é um lugar também de graça. Ou seja, a lei precisa ter graça. Foi o que Jesus mostrou. Deus, ele estabeleceu um período de lei, mas ele trouxe Jesus, porque faltava alguma coisa na lei, faltava a graça. A lei foi boa por um período e foi excelente para revelar para o homem que o homem não vive só de lei. O homem não pode ser salvo pela lei, mas a lei manteve o homem num caminho, para que ele pudesse ter um encontro com Jesus, aquele que traz a graça. Na sua casa tem que ser assim, tem que haver regras, tem que haver limites, mas também tem que haver graça. E eu quero falar um pouco mais disso de uma maneira prática, para a gente entender. Deixa eu contar um segredo para vocês, eu acho que vocês não sabiam disso, mas crianças se comportam mal. Você sabia disso? Que criança se comporta mal? Isso é uma verdade. Toda criança se comporta mal. Você tem que entender isso, querido. Se você está esperando que seu filho não se comporte mal, você está esperando um milagre. Deus faz milagre. Só de vez em quando. Criança se comporta mal. Quer uma prova disso? Lembro de você quando era criança. Você se comportou mal uma vez? A prova de que criança se comporta mal é só você se lembrar do seu período de infância. Criança se comporta mal. E porque a criança se comporta mal, você precisa estabelecer regras e limites. Provérbios 22:15 diz: a estultícia está ligada ao coração da criança. O que é estultícia? Estultícia é tonteria em espanhol, tonteira, não, bobeira, tolice. Foolishness em inglês, né? A estultícia é a bobeira, ou seja, a bobeira, a tolice, né? A meninice, ela está ligada ao coração da criança. Isso está no coração da criança. Criança normalmente se comporta mal. A criança tem um coração tolo. E aí a palavra de Deus continua no Provérbios 22:15. Mas a vara da correção afugentará dele. Isso eu conheço muito bem. Ou seja, você tem que entender que é normal a criança ser assim. Ela vai fazer esse tipo de coisa. Por isso também é normal o pai ter que utilizar a vara. Hoje nós estamos vivendo dias onde a psicologia diz: não, você nunca deve bater no seu filho. Né? Eu acho que Deus, o que criou os psicólogos, entende mais psicologia do que os próprios psicólogos. E a palavra de Deus ensina que a gente tira a bobeira com vara. E deixa eu te explicar uma coisa aqui, como é importante a vara na vida de uma criança. E presta atenção, a Bíblia aqui não fala os tapas. A Bíblia fala a vara. Normalmente a criança cria ódio contra o objeto que a lhe fustiga. E se você usa sua mão para bater, ela vai odiar você. Se você usar a vara, ela vai odiar a vara e não você. Por isso é importante usar a vara.
E em momento nenhum a Bíblia manda usar as mãos. Porque a gente cria ódio contra aquilo que nos fustiga. Quando os meninos estavam crescendo, nós tínhamos a nossa varinha. Ficava aqui, na beirada da porta, no cantinho, e os meninos passavam, eles olhavam com aquela vara, com uma raiva. E é importante a gente entender isso. Só que a vara, ela tem tempo de validade. Não adianta agora pegar um jovem e encher ele de vara. Existe um período na vida do seu filho onde a vara funciona. Chega um momento na vida do seu filho onde ele já tem muito mais maturidade e tamanho e força física, onde já não é possível mais você usar a vara e você vai precisar de usar. Por isso é bom usar a vara enquanto você pode. Cadê a Laninha aí, Bruno? Cadê os que acabaram de ter neném? Não, Daniel. Mas acabou de nascer, né? Márcio, Deise, tão pequenininha. Use enquanto pode, para afastar a bobeira. Porque se crescer com tolice no coração, você vai ter um adolescente tolo. E aí, um dia que você levantar a mão para tentar dar uma nele, ele te dá de volta. Ele é tolo. Ele é estúpido. A palavra estupidez significa estúpido. Tolice. E por isso tem muita mãe e pai apanhando os filhos hoje em dia. Eles não tiveram a vara no momento certo. Aí você vai tentar resolver o problema depois que passou o tempo da vara, aí você toma de volta. Lembro uma vez que eu aprontei já tinha uns 14 anos de idade, meu pai veio para me dar uma assim, na hora que ele levantou a mão assim, eu só parei, eu mandei no quarto e falei, eu te respeito, você não me encosta mais a mão não. O braço dele tá tremia assim, tá? E ele já era maior que ele, eu falei, você conversa comigo, pode me dar castigo, me bater, você não vai mais não. Chega uma hora que você não anda mais. Aí, mas eu respeitava o meu pai, ele disse, não pode, eu sei que eu estou errado. Pode me castigar, mas me bater não pode mais não. A gente tem que entender, faz parte por limites dentro do lar. Nós estabelecemos, porque os nossos filhos, as nossas crianças são tolas, elas têm no coração delas esse tipo de bobeira, de estupidez. Nós precisamos afastar isso da vida dela, mas a gente precisa fazer isso com humildade, sabendo que isso está ligado ao coração da criança. Se você entender que isso faz parte do coração da criança, você não vai se revoltar contra o seu filho, você vai amá-lo, você vai corrigi-lo com amor e não com revolta. Por isso que tem muito pai que acaba espancando o seu filho, prejudicando a saúde do seu filho, matando uma criança, porque ele não entende que aquilo faz parte do coração. Então ele se revolta. Você não tem que se revoltar com o seu filho, você precisa educá-lo em amor. Provérbios 23, 13 e 14 diz: não retires da criança a disciplina, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e a livrarás a sua alma do Seol. Seol é o inferno. Você quer livrar seu filho do inferno? Que ele usa a vara. Aqui é a palavra de sabedoria. Provérbios 29:15 ele diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Aqui agora foi introduzido um outro conceito. Aqui agora fala a vara e a repreensão. Deixa eu dizer outra coisa para você também. Não adianta também só dar varada. Tem que haver a repreensão. O que é a repreensão? É a conversa. Não adianta você bater e o menino falar, mas eu nem sei porque eu estou apanhando. Eu não sei se você fez uma coisa errada, mas já está apanhando. Lá em casa era assim. Eu aprontava tanto que eu já apanhava para o dia seguinte. Às vezes eu chegava em casa assim, começava a tomar umas assim, mas o que eu fiz? Minha avó também morava com a gente, apanhava do meu pai, da minha mãe e da minha avó. Agora me livrou. Estou falando sério, todo dia eu apanhava do meu pai, da minha mãe e da minha avó. E eu lembro que às vezes eu entrava em casa e minha avó era e eu estou assim, mas o que eu fiz? Ela falou, se você não fez nada ainda, amanhã você vai fazer, você já apanhou. Minha avó era assim. Estou falando sério, velho, muito
com a Priscila. Ela não faleceu, mas ela falava assim. Eu era terrível. Tendo uma criança que era tola do coração, está aqui, ó. Se tinha alguma criança que tinha estupidez no coração, acho que eu recebia assim, doses triplicadas. E eu aprontei junto. Hã? Não, graças a Deus, meu filho é uma bênção. Meu filho é uma bênção. Mas aqui, a palavra então diz da repreensão. Então você precisa corrigir o teu filho com a vara, mas você precisa sentar com ele e conversar o que está acontecendo. O porquê ele está sendo castigado. O porquê que ele está sendo fustigado. O que é a verdade. Nós precisamos levar os nossos filhos a entender que não é só que está errado. Porque muitas vezes falam que o que você fez está errado. Mas está errado por quê? Eu tenho que dar razão. A palavra de Deus diz que nós temos que dar razão da nossa fé para aqueles que perguntam. E quando a gente corrige, a gente precisa dar razão da nossa fé. E não só dizer, não está errado. Não, está errado porque diante de Deus, eu tenho que ensinar o meu filho que existe o que é certo e o que é errado diante de Deus. E não só o que é errado e o que é certo e pronto, acabou. Tem um filme muito bom que chama The Time Changer. Que é um filme que fala até a respeito disso. É um filme evangélico. Time Changer, é isso mesmo? Time Changer. Quem já assistiu? Eu já recomendei esse filme outras vezes. Paulo assistiu, tem esse filme. Em português, qual é o título? A Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo. Procura no YouTube, tem lá de graça para você assistir, e você vai ver que o que aconteceu. Os teólogos liberais, no final de 1800 para a entrada de 1900, eles começaram a dizer que não era mais importante ensinar os filhos a respeito do erro, colocando a pessoa de Deus. Não, porque senão ele vai ficar com raiva de Deus. Está aí o exemplo do Samuel hoje aí. Tomou o cor da mangueira, tomou bronca e ele não ficou com raiva da mãe dele. Estava aqui hoje, homenageando, beijando e abraçando ela. Porque o filho que é corrigido no momento certo pode até ficar com raiva e detestar a mãe dele naquele momento. Mas depois, quando ele deixar de ser tolo, ele vai reconhecer o valor daquilo que o pai fez. Então não tem nenhum problema no meu filho eu ensinar para ele que isso está errado por causa da verdade de Deus. Ele não vai ficar com raiva de Deus. Mas os teólogos liberais daquela época começaram a dizer, não, porque senão eles vão crescer pensando que Deus é um Deus carrasco. Não, Ele é um Deus Pai que corrige e que é o bem dos filhos. E aí resolvemos tirar Deus. Não, só diga que está errado, não põe Deus no meio. Não, nós temos que trazer Deus de volta para o meio de todas as coisas. Aliás, Deus tem que ser o centro da nossa vida. Jesus